CBN Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. Agora 9 horas e 34 minutos em Campo Grande, faz 25 graus. E vamos conversar agora no quadro CBN Saúde com o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, Flávio Shinzato. Bom dia, Flávio. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio CBN Campo Grande. Bom dia a vocês, integrantes da rádio. Bom dia aos ouvintes. Nós que agradecemos o espaço de poder contribuir na prevenção e manutenção da saúde do povo sul-mato-grossense. Flávio, vamos começar falando sobre um assunto que está muito em alta hoje aqui em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Brasil, mundo, que são essa nova onda de casos da Covid-19, novas infecções, ou agora uma corrida tremenda atrás de testes nas farmácias, nos hospitais. Como é que está essa situação? É possível faltar o teste? Como é que está o cenário hoje em Mato Grosso do Sul? A possibilidade de falta já não é mais possibilidade, é falta. Nós já temos os testes rápidos de pesquisa de antígenos virais. Nas redes laboratoriais de Campo Grande já estão em falta alguns. Na rede de hospitais também. Algumas, porque também é permitido pela legislação para que a façam nas farmácias. As farmácias que estão fazendo o que estão em estoque. Eu sou do segmento laboratorial, nós temos pedidos de kits desde o mês de dezembro que não fomos atendidos até hoje na entrega. Temos previsibilidade, possibilidade de entregas a partir de 15, 20 de janeiro. Algumas distribuidoras de algumas marcas específicas não têm nem previsibilidade, porque nós vivemos uma conjuntura de momentos favoráveis, fatores. Por exemplo, nós temos acometimentos de muitas pessoas ao mesmo tempo pela variante Omicron Covid, que é muito mais transmissível pela pessoa e muito mais rápida. Com isso, as empresas estão sendo acometidas da falta de trabalhadores. Da minha empresa, por exemplo, eu tenho 20% dos meus colaboradores afastados pelo Covid. Isso impacta no fluxo das empresas. Vamos extrapolar isso para os segmentos tributários, segmentos administrativos, fiscalizatórios, de liberação de kits, portuários, essas questões todas. Tudo isso é um fator que vai tendo a morosidade de matéria-prima, kits de exportação, de importação. E isso está acontecendo a nível de mundo. E isso está ocasionando esse colapso de abastecimento. Ontem eu li uma reportagem falando a respeito dessa questão da falta no Brasil e que uma das fabricantes de antígenos fica em Minas Gerais e está ilhada por conta dos fenômenos que aconteceram, né? Muita chuva, deslizamento, e não está conseguindo fazer a entrega. Então, assim, a gente vê como é, de fato, um organismo interligado, e se uma parte falha, as outras também vão começar a falhar, vão começar a ficar sem. A malha transportiva ao Brasil é via rodoviária. Segundo as últimas reportagens, né, cerca de mais ou menos 90 vias de deslocamento de caminhões de Minas estão parcialmente interditadas. E mais ou menos 27 a 30 estão totalmente interditadas. Tem locais, como você disse, estão ilhados. Eu não tenho fluxo de distribuição. Os aeroportos dessas cidades não existem porque as condições climáticas não são. Os próximos aeroportos são os grandes centros. Não se chega lá. Ou seja, além do fato de que distribuidoras dessas regiões, farmácias dessas regiões, todas foram inundadas. E esses kits são climaticamente, eles sofrem alterações devido a essas alterações climáticas. Temperatura, alagamento, essas umidade, não pode ter, a gente tem que descartar. Puxa vida, uma situação difícil. E falando também da corrida, né? Aproveitando que a gente está falando sobre essa corrida da testagem, nós estamos vivendo uma epidemia de influenza aqui no estado e nós tivemos uma corrida também para medicamentos para influenza. Como aconteceu no ano passado, quando saía, é cloroquina, que a ciência foi desmistificando e foi trazendo luz a essas questões, mas aconteceu isso aqui em Mato Grosso do Sul, em algumas partes do Brasil. E a gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar sobre o perigo que é se automedicar, principalmente num momento como esse,
que você citou aqui 3 doenças, a dengue, a Covid-19 e a influenza, que são um pouco parecidas no início dos sintomas. Qual que é a dica que você dá para a pessoa que está com um sintoma, que sentiu que não está legal? Pode medicar em casa? Deve procurar um serviço de saúde? Quais são os riscos de se medicar em casa? Você falou uma coisa muito importante. Campo Grande, vou só acrescentar um pouco mais de doenças na sua lista. Porque a dengue é uma tríade. Dengue, zika e chikungunya. Verdade. Covid e gripe. Todas doenças transmissíveis por vírus. A diferença da dengue, zika e chikungunya é que elas são transmissíveis através da picada do mosquito. Que medidas preventivas domésticas minimizam o impacto, que simplesmente é eliminar o criadouro do mosquito dentro das casas. As pessoas estão isoladas, mas não estão cuidando do seu ambiente doméstico, do seu ambiente de trabalho. Aqui mesmo eu faço uma pergunta na sua própria sede da rádio. Tem algum colaborador que cuida da área externa para evitar... Aqui tem. É um exemplo, entendeu? Aqui tem. Semanalmente vem e faz uma limpa. Isso. Só que tem que ser mais por período menores. Porque nós chovemos todos os dias. E o ciclo do mosquito é muito rápido entre ele botar os ovos, ficar adulto e picar alguém. É a fêmea do mosquito que nos prejudica. Tanto que, nesse quesito, o Conselho, junto à Secretaria de Saúde do município, fez um projeto inovador que é a farmácia ser um ponto de notificação de vetores da dengue. Fizemos um convênio, sexta passada, para transformar os farmacêuticos, as farmácias, em pontos de notificação para o setor de vetores de Campo Grande, para que possa ter uma resposta rápida para diminuir a infestação do vetor, que é o mosquito, para tentar minimizar esse impacto. Voltando para o Covid e para a influenza. Não só a automedicação, também está uma falta de diagnósticos do influenza, devido também a essa explosão do Covid. E a automedicação, em qualquer situação, seja agora ou qualquer dia do ano, é prejudicial. A cultura brasileira faz com que nós crescemos num ambiente onde nós temos a própria farmácia dentro de casa. Todo mundo tem uma tia, uma amiga, uma conhecida que tem um remedinho para alguma coisa. Sim, mas o organismo não é o mesmo. O meu corpo não é igual ao seu. Faço lembrar, você é diabético? Não. Eu sou. Então, muitas vezes, a medicação que é boa para você não é boa para mim. E eu falo isso no contexto de antitérmicos, que é o dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios, diclofenaco, o ibuprofeno. São medicamentos muito simples que a população tem acesso sem receita médica, somente na farmácia, nas gôndolas. Então, nesses casos, a gente procura que orienta a pessoa, procura sempre uma orientação profissional, seja no posto de saúde, seja da farmácia, procurar o farmacêutico, conversar primeiramente. Porque essas doenças viróticas, inicialmente, elas se mascaram. E se você começa a tomar um medicamento de forma errada, você pode comprometer o seu corpo para uma doença mais grave. Pode ser que você está tomando medicamento que é para tratar o Covid e você está com dengue. E aí nós fazemos o quê? Pode ser que você está com uma síndrome respiratória leve e você pode estar acometido com gripe e dengue, gripe e Covid. Como nós vamos tratar sem um diagnóstico seu? Vamos dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes. Por exemplo, vamos fazer uma situação hipotética aqui. Eu tô com Covid, na verdade tô com dengue, não tenho diagnóstico, mas acho que tô com Covid. Comecei a tomar o remédio para Covid. O que o remédio da Covid pode causar em quem, por exemplo, tem dengue? Por exemplo, a dengue, a característica da doença, o agravamento é hemorragias, né? Choque. E um dos medicamentos que a gente dá para o tratamento de dengue é anti-inflamatórios, anticoagulantes. São medicamentos que são contrários ao tratamento da dengue. O paracetamol, que é um antitérmico e analgésico comum, se tomado por um período além do devido, ele começa a dar alterações hepáticas, ou seja, atacar o fígado. E o fígado é o órgão responsável das proteínas da coagulação sanguínea. E aí, se você está cometido de dengue, você já começa a ter problemas nesse sentido. Olha o perigo. Então, nós temos que ter essa orientação, essa avaliação médica, sempre para que possa fazer essa conduta básica. Por exemplo, nas farmácias, drogarias, o farmacêutico é o profissional que pode ter esse início de conversa, essa abordagem profissional,
para ele ter um direcionamento para que você possa minimizar esse impacto. Os farmacêuticos podem prescrever alguns medicamentos que a gente chama de livre prescrição médica, mas são aqueles que não causam mal se colocado de maneira correta. Muito importante. Por exemplo, eu faço uma pergunta para você. A água faz mal? Depende da quantidade. Por que a gente morre afogado? Porque ela está no lugar errado. A quantidade errada. Medicação é uma substância química. Qual que é a diferença entre o remédio e o veneno? É a quantidade. Isso é secularmente falando, culturalmente falando. Se eu tomar 1 quilo de dipirona, eu vou morrer. Então, se eu tomar 1 grama de estricnina, eu também vou morrer. Então, a situação hipotética é a orientação de um profissional da saúde para cada caso a caso. Claro que nós não conseguimos, essa pandemia, atender todo mundo ao mesmo tempo, mas podemos conversar com todo mundo de forma orientativa para que as pessoas se observem, para que não façam a automedicação desenfreada e haja, inclusive, desabastecimento. Até semana passada, no nosso segmento farmacêutico, há notícias de que as distribuidoras estavam sem dipirona, solução líquida, que é o tratamento pediátrico, nas distribuidoras. Então, isso tudo vai ocasionando. O Tamiflu, um medicamento usado para aumento da imunidade na época de gripes, está em falta na cidade. O Tamiflu, eu fui em 2 farmácias, mas assim, não comprar, só pesquisar, né? Porque eu li algumas coisas a respeito, falei, vou fazer minha pesquisa aqui, fui em 2 farmácias, nenhuma tinha. Nem tem lugar nenhum. Teste de Covid também está bem difícil. Principalmente o antígeno, que é o teste mais em conta, mais acessível. Nós temos as redes públicas que estão fazendo a testagem, mas na rede particular já com dificuldade, porque nós não conseguimos comprar abertamente os kits. Quem tem é o que tem em estoque. O segmento laboratorial do interior, meus colegas também me ligam perguntando, Flávio, como é que está Campo Grande? Nós estamos sem kit aqui também, você tem para emprestar ou não tem? Que a gente tem esse relacionamento com os laboratórios do interior, é tudo igual, não tem kit, não tem coisa. Nós temos, por exemplo, desabastecimento de grandes laboratórios que nos apoiam. Os laboratórios têm por nível de complexidade. Por exemplo, temos quem faz o RT-PCR, que a gente chama de técnica ouro para diagnóstico do Covid. Tem laboratórios que não estão recebendo mais amostra porque não tem insumos. É uma situação... É cíclico, né? A gente viu isso ano passado, quando estava em alto, mas aí a gente tinha um grande número de mortes. Mas a gente viu faltar sedativo, a gente viu faltar bloqueador muscular, a gente viu faltar todos esses remédios e agora a gente percebe uma falta dos remédios mais simples e da testagem. Mas a gente estava falando aqui há pouco que uma coisa poderia ajudar a prevenir tanto a Covid-19 quanto a gripe se as pessoas tivessem mais consciência que ainda... É preciso manter as medidas de biossegurança, usar máscara, passar o álcool 70 na mão, manter sempre a higienização constante, evitar tocar em objetos de locais públicos. Você sente... houve um relaxamento da população nesse sentido? Vou corrigir até a palavra. Houve um descaso da população nesse sentido. Nós estamos tendo o reflexo das aglomerações de final de ano. Para você ver, eu conversei com um colega do segmento farmacêutico, de farmácia, ele fez 55, quantitativamente, testes de Covid no mês de dezembro inteiro. Eu conversei com ele do dia 3 de dezembro. Ele tinha feito 55 testes de Covid em 3 dias. 3 de janeiro agora. Em 3 de janeiro. Em 3 dias. Então você vê, ele fez 55 testes em 1 mês e ele fez 55 testes em 3 dias. Só que a diferença, ele fez 55 testes em dezembro com um índice de positividade de 5%. Agora, ele fez 55 testes no mês de janeiro com índice de positividade na ordem de 30%. Nossa, um crescimento assustador. E cada fonte de vírus, paciente com confirmado positivo, é uma fonte de vírus para o meio onde ele vive. É uma doença que, economicamente, tem um impacto muito grande. Ele afasta o colaborador da sua empresa, ele isola uma família inteira, porque um caso positivo da família obriga os pares ao redor a ficarem isolados também.
há relatos de famílias inteiras isoladas já em Campo Grande. Eu passei isolamento agora no recesso de Natal, junto com a minha família, alguns membros que testaram positivo, e foi assim bastante complicado, né? Porque a gente não imaginava que ia testar e graças a Deus sem sintomas. Minha irmã teve sintomas muito leves, vacinada já com 3 doses, mas mesmo assim assusta, né? Você pegar o diagnóstico e, puxa, tô com Covid de novo. Essa politização da questão da vacina não ter cobertura 100%, isso é característica viral. Porque nós temos tecnologias que... Por que nós temos gripe todo ano? Porque é uma característica da doença da gripe. São variações do próprio vírus. E sinceramente, a humanidade deu o azar do Covid ser dessa linhagem, de apresentar variantes. E com isso, ela vai se mutável mais frequentemente. Só que é um vírus novo que apresentou alto índice mutagênico. Ou seja, ela se automuta muito rápido. E devido à globalização, um público de pessoas, porque o brasileiro é diferente do público americano, que é diferente do público africano, do público da Europa, do público asiático. Só que o vírus está correndo o mundo todo de maneira muito rápida. Muitas vezes as doenças antes levavam até 60 dias a cometer a Europa, 60 dias para chegar ao Brasil. Nós não temos mais esse tempo em dias. Hoje, os aeroportos, a gente transpõe o Atlântico em quantas horas? 8, 9 horas, 8, 9 horas. Vem um paciente contaminado. Traz a doença. Vocês lembram muito bem da filmagem, da reportagem de TV, onde a Alemanha conseguiu achar o paciente zero do Covid na Europa no início da pandemia? Não cheguei a acompanhar. Acho que se vocês procurarem na internet, vocês vão achar o paciente zero da Covid. Em 12 horas, ele contaminou 115 mil pessoas. Eita! Pelo ponto de passagem que ele passou. Os aeroportos, muita gente, né? Porque ele era uma executiva que veio da região da China para a Alemanha e os pontos, se foram mapeados da virulência na época, ela conseguiu contaminar em tantas horas, tantas mil pessoas, que é exponencial. Não é somatório 1 mais 1. Flávio, para a gente encerrar, um outro fenômeno que está acontecendo agora é a corrida das pessoas pela vacina da gripe. Muita gente veio perguntar, vacina da gripe, vacina da gripe. Eu fiquei assim, falei, gente, eu tomei a vacina da gripe no ano passado, na época que estava a campanha, porque a gripe geralmente vem no inverno e agora a gente viu essa explosão, essa microexplosão de casos aqui no estado e que reforça também a importância das pessoas prestarem atenção no calendário vacinal. Né? A vacina da gripe ela é sempre muito ignorada por quem é mais jovem, né? Os mais velhos têm uma assiduidade grande em relação à vacina, os idosos, mas os mais jovens deixaram de lado e a gente vê óbitos de pessoas jovens hoje por conta da influenza que poderiam ser evitados. Né? Sim. Nós lembramos que o ciclo vacinal que você citou foi junho de 2021, meio de pandemia de Covid, onde as pessoas evitavam aglomerações, estavam mais antenadas nessa situação, cumprindo mais as regras de biossegurança. Com isso, deixaram de também cumprir o ciclo vacinal de N situações. O Ministério da Saúde fizemos até campanhas, onde os municípios, as secretarias, forçadamente faziam busca ativa de pacientes para fazer vacina de gripe. E com isso, a imunidade das pessoas caiu. E também teve aquela politização das vacinas, né? Eu vacino, não vacino, e assim por diante, e veio essa seara toda. E hoje a gente sabe que a ciência provou que as vacinas podem minimizar o impacto de todas as doenças virais, inclusive essa vacina que nós tomamos no ano passado, ela não tem uma especificidade para essa variação Darwin de hoje, mas ela tem a variação Hong Kong. Porque o vírus, ele muda alguma coisinha. Então a gente chama de efeito cruzado de proteção. E esse efeito cruzado de proteção que minimiza os sinais e sintomas, que previne um agravamento de doença. No caso do Covid é assim, no caso da gripe é assim. E no caso da dengue, chikungunya e zika, nós temos o quê? A mesma situação. Por que nós pegamos dengue mais de uma vez? Devido à característica do vírus. Só que da dengue, qual que é a combate e prevenção? Limpeza de caixa d'água, tampar a caixa d'água, não acumular água, limpeza do terreno, não deixar lixo, essas questões todas. Ou seja, coisas que nós podemos fazer. Então nós estamos notando que a sociedade brasileira não está fazendo a parte dela.
o alerta para a própria vida, para a própria saúde. Então é isso que eu falo. Nós, profissionais da saúde, tratamos a doença. Nós aqui estamos num canal de comunicação e agradeço o espaço por isso, porque nós atingimos pessoas conversando e atendendo. Vocês atingem pessoas ouvindo e de maneira virótica, que eu falo, exponencial. Então, extrapole dessa mesma forma a transmissibilidade do vírus, dessas coisas. Ou seja, vocês têm N pessoas ouvindo, nós temos N pessoas tratando. Só que nosso universo de atendimento é menor do que o universo de atendimento de abrangência da rádio CBN, por exemplo, é um exemplo. Nesse sentido, extrapolando a conjuntura. Então, população, biossegurança, normas devem ser rígidas, máscaras o tempo todo, como você disse, a lavagem das mãos, evitar aglomerações, se alimentar no ambiente coletivo, evitar. Vocês aqui têm uma área coletiva de alimentação. Procure se alimentar de maneira isolada, porque você vai tirar a máscara para se alimentar. Eu vejo nos restaurantes as pessoas almoçando juntos, 4, 5 pessoas na mesma mesa. Eu vou almoçar, eu almoço sozinho, porque eu tenho que me proteger, porque se eu ficar doente, eu vou deixar de atender N pessoas que procuram um estabelecimento de saúde para tratar da doença. O serviço de saúde da Inglaterra já tem mais de 15 a 20% dos profissionais de saúde acometidos e afastados do seu ambiente de trabalho. Isso reflete na aglomeração de possibilidade de atendimento a pacientes. Então, os profissionais da saúde, os farmacêuticos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, são as pessoas que mais se contaminam nessa hora. E nós estamos sofrendo isso também. Porque a Covid é uma doença que faz afastamento temporário do trabalho. Então, tudo isso tem refletido. Então, a sociedade tem que acordar. Ambiente coletivo tem que ser evitado. Ônibus lotado. Se protejam. Supermercados. E automedicação nunca. Pois é, mensagem muito importante. Nós conversamos com Flávio Shinzato, presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CBN Campo Grande. Muito importante esse debate, a gente não pode deixar esse assunto sair de pauta. Sim, porque nós temos a síndrome da memória curta. Infelizmente. CBN Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas.